Gostaria de chamar a atenção dos amados. Boa noite a todos. Graça e paz, amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor, diga amém. 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 É sempre um prazer, sempre uma gratidão, um privilégio, de estarmos na casa do nosso Senhor, para junto nós nos alegrarmos, Logo cedo tivemos nossas mocidades, a União de Homens, a MCA. Agora, unânimes nesse templo, vamos louvar ao Senhor. Que privilégio, que maravilha de estarmos aqui e nessa noite para juntos cultuarmos ao nosso Deus, amém? Convido a você a se colocar em pé, fechar os seus olhos. Chama aqui à frente o pastor Amauri, que possa assim estar fazendo uma oração inicial. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo e bendito nome, Pai, pela tua igreja, ó Deus, que o Senhor, através de Jesus Cristo, comprou com o seu sangue, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de podermos, ó Deus, te adorar na beleza da tua santidade e dizer que grande é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Queremos neste momento, ó Deus, através do teu Santo Espírito, que o Senhor venha nos dar alegria para prestarmos a ti a verdadeira adoração e que possamos te adorar em espírito e em verdade, ó Deus. Que cada dia, ó Deus, possa impulsionar nos nossos corações o desejo, ó Deus, de te agradar, desejo de viver segundo a tua vontade, ó Deus. Por isso nós te pedimos nesta noite, nos dê, ó Deus, a porção da tua palavra aos nossos corações. Que cada irmão, que cada pessoa que se encontra aqui nesta noite possa sair daqui, ó Deus, com a certeza que o Senhor tem falado nos seus corações. E que assim, ó Deus, possa estar meditando, ó Deus, a tua palavra, possa estar martelando no coração daquele que ainda não tem Jesus. E que ela cumpra com o seu propósito, que é a salvação da humanidade, ó Deus. Assim abençoe os irmãos que estão, ó Deus, na frente desse trabalho, dirigentes, os músicos, o pastor que irá pregar a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Deus, conduzindo segundo a tua vontade. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado por fazermos parte da tua igreja, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, pastor Amauri. Com os amados ainda em pé, vamos louvar o Senhor com um cântico que tem como título Não há Deus Maior. Você que conhece esse cântico, louve ao Senhor essa noite com fervor e com alegria em seus corações. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.
Criou o céu, criou a terra. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande Como nosso Deus. como nosso Deus. Só a igreja, bem forte. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez. Tudo criou. Tudo formou. Bem forte, para o seu louvor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Com os amados ainda em pé, vamos continuar louvando esse Deus, agora com um cântico que tem como título Poderoso Ele é. Não existe impossível, para tudo Ele tem solução. A tristeza converte a alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel. Sua palavra não volta atrás. O mal não pode vencê-lo, em suas mãos há poder. A seus filhos há sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Para meu Deus não existe impossível, para tudo Ele tem solução. A tristeza converte a alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel. Sua palavra não volta atrás. O mal não pode vencê-lo, em suas mãos há poder. A seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Amém. Convido os amados agora que possam abrir suas Bíblias. Os que trouxeram, se não tem a projeção aí no Data Show. Vamos estar fazendo, irmãos, uma leitura responsiva, onde nós vamos
conto com a participação da igreja, estarei lendo os versículos ímpares e, amada igreja, os versículos pares de 1 João, capítulo 1, versículos de 5 ao 10. Estarei lendo os versículos ímpar e a igreja em uma só voz, os versículos pares de 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Os amados poderem se assentar. Chamo aqui à frente nosso diácono Ademar, que possa assim estar fazendo uma oração de gratidão pela palavra do nosso Deus. Boa noite, igreja. Vamos levar nosso pensamento ao Deus, nosso Pai Celestial. Vamos fazer oração de agradecimento. Poderoso e eterno Deus, nosso Pai, neste momento, Pai, na Tua presença, queremos agradecer pela leitura da Tua palavra que foi colocada agora neste momento aqui, Pai. Essa palavra maravilhosa que cada dia mais venha nos purificar, venha nos levar a Teus caminhos santos cada vez mais, Pai. Abençoa cada irmão que aqui já chegou, abençoa nossos visitantes, dando direção em suas vidas, Pai. E também, se alguém ainda estiver a caminho, terra trazendo sobre Tua proteção. Agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, diácono Ademar. Ainda louvando ao nosso Deus, irmãos, nós vamos entoar o cântico que tem como título Aclame ao Senhor. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som De Teu nome, alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te
te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Chegou o momento, irmãos, nós vamos ter o privilégio, a oportunidade de louvar o Senhor. Também nós vamos entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. E assim entoaremos o cântico do hino do cantor cristão de número 305, Consagrar Tudo.
nome a exaltar, a nova publicar, teu reino a dilatar, vem me habilitar. Ó, dai-me mais paixão de um amor real, pra te servir e ser muito mais leal. As almas a ganhar, sempre na luz andar, e os filhos teus amar, vem me habilitar. Tudo que sou, Senhor, eu te voltarei. Do mundo vil e mal, nunca mais serei. Teu rosto quando vi, amor do céu luzir, a glória do porvir, vou enfim fluir. Amém. Chama aqui à frente o nosso irmão Maicon, que possa estar fazendo uma oração de gratidão pelos dízimos e pelas ofertas. Boa noite, amada igreja. Oremos. Soberano Pai, celestial Deus, obrigado, Pai Santo, Pai querido, por esse momento ofertório, Pai amado, pela oferta que foi recolhida, Santo Deus, para que essa oferta, Pai amado, venha a ser mantimento à tua casa, Pai amado, e também para ajudar, Pai Santo, também os nossos missionários. Eu te peço, Pai amado, agradeço a vida de cada irmão que pode ofertar, que pode dizimar, Pai amado. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Muito obrigado, irmão Maicon. Muito bem, queridos, convido que mais uma vez você possa colocar em pé. Nós vamos fazer mais uma leitura. Dessa vez não peço que você abra sua Bíblia, mas peço que você olhe para a projeção, porque vamos fazer uma leitura responsiva, dessa vez com a igreja em uma só voz. Nós vamos ler João, capítulo 17, os versículos de 21 ao 23, em uma só voz. Amém? Amém. Vamos lá? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Amém. E não há nele treva nenhuma. Amém. Amém. Pois, amados, ainda em pé, vamos nos confraternizar. É aquele momento alegre, né, que você vai sair do seu lugar, falar com seu irmão, dar um aperto de mão, um abraço. E assim vamos entoar o cântico Temos que Ser Um. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus, importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos
outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Amém. Os amados, podem se assentar. Muito obrigado pela participação de todos. E essa foi a nossa primeira parte nossa para com o nosso Deus. Passa assim a palavra ao pastor Júlio César, que estará fazendo suas considerações, e também a segunda parte de Deus para nossas vidas. Meus irmãos e visitantes, boa noite a todos. Todos estão bem no nome de Jesus? Amém. Muito bom nós adorarmos a Deus, né, irmãos? Deus tem sido gracioso, tem sido misericordioso para conosco, e nós temos a oportunidade, nós, pecadores, abrirmos as nossas bocas para adorar esse Deus, que é um Deus de impossível. É um Deus que tem dado o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por cada um de nós. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deixe-me fazer aqui os reconhecimentos dos nossos visitantes, onde nós queremos honrar por meio de citações. Então, nós temos aqui as irmãs da irmã Poliana, a Andressa e a Esther, que são aquelas duas jovens que estão ali. Temos também o Newton, a Isabel e o Yuri, são aqueles que estão ali de amarelos, né? Vieram combinando os dois. Temos também o irmão José Amaro, que está ali, o Antunes, Tony, conhecido, e o Samuel. Ah, tá. Presta aqui, então. Ok. Temos também a irmã Rose, que está nos visitando hoje, essa noite. Tá? A irmã Rose é uma cooperadora que vai conosco para Belém de Pará. A nossa caravana, quer dizer, para os irmãos que ainda têm vaga, tá? A nossa caravana vai para o aniversário da primeira congregação Batista Filadélfia, em Belém do Pará. Se você quiser fazer parte, só é comprar passagem conosco dia 18 de abril, certo?
Temos também, que acabou de chegar, a irmã Marli, né? Que foi apresentada pelo irmão Daniel e a irmã Marlúcia. Ok? Então, esses são os nossos visitantes. Esqueci de ninguém não, né? O Maico com a Janiela estão passando uma chuva aqui em Manaus, né? Não está acabando, mas ainda mais nesse tempo de chuva, né? Mas eles congregam uma igreja lá no interior. Vamos dizer nossa frase que temos para os nossos visitantes? Vamos lá? E não ensaiaram, não? Vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos a Brilho Celeste e volte sempre. Amém. Amém. Todos vocês são nossos convidados especiais. Queridos, eu gostaria de meditar com vocês essa noite o tema, o propósito de Deus na provação. Só que eu vou pedir um favor de vocês. Peço que vocês não se levantem, tá? Porque a leitura está em Jonas, capítulo de número 1. Aí você pode abrir sua Bíblia. Os nossos versículos, ele vai do versículo de número 1 ao versículo 17. E vai adentrar do capítulo de número 2, do versículo 1 ao 10. Então, essa leitura é bastante extensa. Então, eu não vou ler, mas nós iremos meditar nesse tema, ou nesses versículos, conforme os ensinamentos que iremos trazer para os irmãos com o tema, o propósito de Deus na provação. Todos encontraram aí Jonas? Vai para o índice que fica melhor. O índice lá tem o número das páginas e você encontra logo o livro de Jonas. Ok? Mais uma vez, vai do capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Depois vamos adentrar do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Como é bastante versículos, nós não iremos ler esses versículos agora. Conforme a mensagem for progredindo, nós iremos ler. Por isso eu peço que você curva a sua cabeça para nós orarmos, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. E se há entre nós uma pessoa que não tem Cristo, hoje é a oportunidade de entregar a vida. Se há entre nós uma pessoa que disse sim para o Senhor, mas hoje não anda mais nos caminhos do Senhor. E se há entre nós uma pessoa que está passando por provação, você vai descobrir que tem um propósito na sua provação. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelas nossas vidas, nós te damos graças pelo perdão dos nossos pecados. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos nesse dia do Senhor, onde viemos a esse culto de louvor e adoração para adorar o teu bendito, soberano e eterno nome. Viemos também, Senhor, para termos comunhão uns com os outros, e agora, Senhor, nós queremos pedir por essa santa palavra, que a mesma, Senhor, fale aos nossos corações, que a mesma traga esperança para nós, que a mesma traga conforto, e que a tua palavra, Senhor, seja essa noite para a evangelização daqueles que não têm o Senhor como único e suficiente Salvador. Também para aqueles que um dia disse sim para o Senhor, mas não anda mais nos teus caminhos, que essa palavra seja para alertar os seus corações, a sua vida, para que aquilo que o Senhor quer que retorne novamente aos teus caminhos. Então, obrigado pela vida de cada irmão, obrigado pela vida de cada visitante. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. O propósito de Deus na salvação. Irmãos, na provação, eu gostaria de começar essa mensagem dizendo para nós aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, que todos nós iremos passar por aflições, mas Jesus Cristo diz para nós termos bom ânimo, que assim como Ele venceu o mundo, todos nós também iremos vencer. E sabendo disso,
também eu quero lembrar os irmãos que todos nós passamos por provações. Todos nós passamos por provações. Mas as provações que têm vindo sobre nós, mediante o propósito de Deus, tem algo a cooperar com a nossa vida. Por isso que o tema dessa noite é o propósito de Deus na provação. Então, se essa noite você está na casa do Senhor, você veio à casa de Deus e está passando por uma provação, por uma dificuldade, por umas circunstâncias adversa, eu quero dizer para você que Deus, Ele tem propósito nessa provação que você está passando. Se você um dia disse sim para o Senhor, mas hoje não está nos caminhos de Deus, Deus Ele também traz a provação para trazer você de volta aos caminhos do Senhor. E se você que está essa noite, que nunca deu ou entregou a sua vida a Jesus Cristo, a provação também é o meio de trazer você para se tornar filho ou filha de Jesus Cristo. Então, aqui nós estamos diante de um livro chamado Jonas, que foi um profeta enviado de Deus, que para pregar em algum lugar, mas Jonas, ele desobedeceu a Deus. E dentro do capítulo de número 1 até o capítulo de número 2, nós queremos tirar alguns princípios para as nossas vidas que, como provação, o qual nós teremos que tem o propósito de Deus na provação. Por quê, irmãos? Porque muitos não entendem o que é a aprovação de Deus. E por não entenderem a aprovação de Deus, muitos chegam até a murmurar contra Deus. Por exemplo, quando Deus prova a pessoa, essa pessoa pode dizer: Senhor, mas por que isso comigo? Senhor, eu não aceito isso na minha vida. E a pessoa não entende que tudo está no propósito de Deus. O apóstolo Paulo vai nos dizer para nós que somos igreja do Senhor: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o propósito de Deus na provação tem como princípio para as nossas vidas, primeiro, a provação tem o propósito de nos despertar espiritualmente. A provação tem o propósito de nos despertar espiritualmente. Olha o que diz, versículo de número 4 do capítulo de número 1. Ele vai dizer assim, versículo de número 4 do capítulo de número 1 até o versículo de número 6. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, irmãos, o propósito, a aprovação tem como propósito despertar, nos despertar espiritualmente. O que estava acontecendo com Jonas aqui? Deus tinha mandado ele para algum lugar, e ele não obedeceu. Aqui vai dizer aqui que era Nínive, para ele clamar, porque a sua malícia subiu até Deus. E Deus, em vez de obedecer, ou melhor dizendo, Jonas
em vez de obedecer, ele desobedeceu a Deus. E por isso, Deus trouxe a provação na sua vida para despertar Jonas de um sono espiritual que Jonas estava vivendo, o qual ele vai dizer no versículo de número 5. Jonas, parte B, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Irmãos, trazendo esse contexto para os dias atuais, o que tem acontecido com a igreja cristã evangélica? A igreja cristã parece que nesses últimos dias está dormindo espiritualmente, está tendo um sono espiritual por motivo de não obedecer a Deus, por motivo de desobedecer a Deus. Isso traz para a igreja um sono espiritual. Então foi assim que aconteceu com Jonas. E Deus, para despertar do seu sono espiritual, ele trouxe essa provação para Jonas. Então, assim como aconteceu com Jonas, pode estar acontecendo com você, que está fraco espiritualmente, você que não tem mais esse entusiasmo de servir a Deus, você que não tem mais prazer de estar na casa de Deus, você que não tem mais prazer de fazer a obra de Deus, eu quero dizer que você está num sono espiritual. Paulo corroborando com isso, olha o que ele vai dizer aqui em Efésios, capítulo de número 5, ele dá um conselho, igual Jonas estava dormindo no porão daquele navio. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo 3, para nós entendermos. Efésios, capítulo de número 5. Vamos partir do versículo de número 3. Amém? Todos estão comigo? Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se normeiam entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário ações de graça. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus, ou melhor dizendo, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, assim como estava acontecendo com os Jonas. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu, o que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. É Paulo a escrever essa carta para esses irmãos de Efésios. Ele dá algumas orientações para aqueles que ainda estavam vivendo na prática do pecado e algumas situações que era contra a verdade bíblica. Basicamente, Paulo aqui estava acordando esses irmãos, porque no versículo de número 14 ele vai dizer: desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Irmãos, trazendo essa mensagem para o contexto que nós estamos vivendo nos dias atuais, é isso que está acontecendo, Tem muito crente
que está sendo provado por Deus, mas para se despertar do sono espiritual que estão vivendo. Então, assim como aconteceu com Jonas, qual o versículo de número 6 aí vai dizer: chegando-se a ele o mestre do navio, ele diz: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim este Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Irmãos, quando Deus, Ele prova o seu povo, tem propósito naquilo que Ele está provando. Mas o que tem acontecido é que o povo de Deus, muitas das vezes, está dormindo espiritualmente e não está percebendo a provação que está passando. Porque assim como aconteceu lá com os Efésios, que tinham se convertido, mas estavam fazendo as coisas ao contrário, ainda estavam andando nas trevas, e Paulo disse: vocês precisam se despertar, desperta de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Então, quando nós passarmos por provações, tem um propósito nessa provação, e aqui é de nos despertar de um sono espiritual. Será que tem alguém essa noite que está dormindo espiritualmente? Será que tem alguém essa noite que o Espírito Santo não consegue mais falar aos corações por conta de que estão dormindo espiritualmente? Deus, Ele traz provação para que você acorde desse sono, para que você entenda que você é luz, que você é o sal desse mundo, para que você entenda que você precisa ser acordado desse sono espiritual, o qual Jonas está vivendo, e muitos crentes também estão vivendo dessa forma, um sono espiritual. O propósito de Deus na provação, primeiro, temos como os propósitos de despertar espiritualmente. Segundo, a provação tem um propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Olhe para a sua Bíblia no versículo 7 ao versículo de número 10. 7 ao 10. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo tu és? Ele lhe respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Irmãos, a provação de Deus nas nossas vidas, ela tem como propósito nos corrigir em relação à vontade de Deus. Deus tinha pedido para Jonas ir para um lugar, e Jonas desobedeceu a Deus, e Deus enviou uma provação para Jonas, para que ele voltasse a obedecer à vontade de Deus, para que ele pudesse obedecer à vontade de Deus. Então, muitas das vezes, Deus, Ele age assim conosco. Ele nos traz provação para corrigir a vontade de Deus nas nossas vidas. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: os homens fazem planos, mas a resposta vem do Senhor.
E muitos hoje estão fora da vontade de Deus. Muitos não estão obedecendo a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, irmãos, vai dizer para nós em Romanos. Vamos ler esse texto aqui de Romanos, capítulo de número 12. Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável. Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Amém? Paulo vai dizer aos irmãos de Romanos. Vamos pegar do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, vocês não se conformem com esse século. Irmãos, vocês já foram transformados pela renovação da vossa mente. A vossa mente é outra, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o propósito de Deus na aprovação é nos corrigir em relação à vontade de Deus. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar aqui. Preste atenção no que eu vou falar. O melhor lugar para se estar é dentro da vontade de Deus. Você faça uma pergunta rapidinho para você mesmo, por meio do Santo Espírito de Deus. Pergunte para você assim: eu estou dentro da vontade de Deus? Se você pudesse perguntar, eu estou dentro da vontade de Deus? Irmãos, voltando para o nosso texto aqui, Deus, ele enviou a aprovação a Jonas, para que Jonas pudesse voltar e fazer a vontade de Deus. Olha o versículo de número 7. Diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, o desobediente, porque estava fora da vontade de Deus. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens com a terra? E de que modo, e de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Irmãos, Jonas estava sofrendo pela sua desobediência. Irmãos, Deus enviou uma provação para Jonas, para trazê-lo novamente a receber ou atender à vontade de Deus, o qual Jonas estava fora. Assim somos nós, igualzinho, irmãos. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós saímos da vontade de Deus, Deus, ele usa as provações. E você pode estar pensando: mas por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou desempregado? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Muitas das vezes é Deus provando você, para trazer você à vontade de Deus novamente. Você que uma vez disse sim para o Senhor, mas hoje não está dentro da vontade de Deus. Deus, ele envia provação para você por meio de circunstâncias, para que você retorne ao caminho do Senhor, para que você volte novamente ao caminho do Senhor. Irmãos, olha o que diz esse texto aqui de Apocalipse. E especificamente essa palavra: se tem alguém essa noite que um dia disse sim para o Senhor, mas não anda mais fazendo a vontade de Deus. Olha o que diz esse texto de Apocalipse, capítulo de número 2,
Deus repreendendo a igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo de número 2, vamos pegar do versículo 4, tá? Amém? Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti, contra você, que um dia disse sim para o Senhor, mas não anda mais nos caminhos do Senhor, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, se não, preste atenção, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então você que um dia disse sim para o Senhor, você que está sendo provado pelo Senhor, você precisa voltar ao seu primeiro amor, que é Jesus Cristo, lembrar de onde você caiu, se arrepender dos seus pecados, porque a provação também serve para isso, para que você se arrependa dos seus pecados. Caso você continue, ele vai dizer: venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te repreenda. Aqui no contexto dessa igreja, a igreja de Éfeso, que antigamente estava sofrendo essa provação, e no caso do candeeiro aqui, quando ele vai dizer: venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, que na época usava o candeeiro, caso não te arrependas, ou seja, apagar a luz do candeeiro, que é aquelas luzes, que tem aquele braço que fica aquelas 5 ou 6 velas, não me lembro mais ou menos a quantidade de velas, mas o que eu me lembro é que essa palavra é uma provação de Deus para que você volte novamente à vontade de Deus. E também é uma palavra para você, nós como igreja do Senhor, que não estamos fazendo a vontade de Deus, que volte novamente à vontade de Deus, porque a provação ela virá na tua vida e você tem a oportunidade de aceitar a provação ou continuar debaixo da ira de Deus. Então, irmãos, Deus ele envia a provação primeiro para te despertar espiritualmente. Que tem muitos que estão no sono, estão roncando. Jonas estava lá roncando. Tem muitos que estão passando essa provação, como Jonas passou, para corrigir, trazê-lo novamente à vontade de Deus. O propósito de Deus na provação terceiro, a provação tem como propósito de nos proteger diante das adversidades. Olha a bondade de Deus, irmão, nesse princípio bíblico. A provação tem o propósito de nos proteger diante das adversidades. Versículo de número 11 ao versículo de número 17. Depois que descobriram, quem é que estava causando tudo isso, disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa, olha, ele sabia, porque eu sei por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esse homem extremos ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram voto:
Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, às vezes Deus, Ele nos traz aprovação para nos proteger diante das adversidades. O que aconteceu com Jonas aqui para que acalmasse essa tempestade? Precisaram jogar Jonas no mar, porque era ele que estava causando a tempestade, por meio da sua desobediência, para que aqueles que eram inocentes, que estavam dentro desse navio, não pudessem também perecer. Então eles jogaram Jonas no mar e o mar cessou. Trazendo isso, irmãos, para a nossa vida. Todas as vezes Deus, Ele traz provação para nos proteger diante das adversidades. É aquela ideia assim que nós temos. Está chovendo. Aí o que nós fazemos, irmãos? Quando está chovendo, nós falamos, graças a Deus por essa chuva. Nós falamos assim, é comum falar isso? Não é, né? Às vezes as pessoas murmuram, está chovendo, chuva que está me atrapalhando, ou sol quente que está dificultando a minha vida. Irmãos, às vezes é propósito de Deus para nos proteger diante de alguma adversidade que possa acontecer contra nós. E muitas das vezes nós não sabemos. Deus, Ele tem os seus propósitos a trabalhar nas nossas vidas para sempre nos proteger. E às vezes uma chuva, um sol, um pneu que furou, algo que quebrou, é o propósito de Deus para nos proteger diante das adversidades que virão. Então, assim como aconteceu com Jonas aqui, que estava sendo provado, para que esses também não fosse também sofrer pelo pecado de Jonas, o versículo de número 15, e vai dizer, levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Só foi jogar Jonas no mar, acabou-se o problema. Então, Deus, Ele tem propósito em nos proteger por meio da provação que Deus traz para as nossas vidas. Então, irmãos, nunca murmure diante de uma circunstância. Nunca murmure diante de uma adversidade. Irmãos, tinha certo homem que ele foi ao médico e ele descobriu que ele estava com câncer. E ele chegou na igreja e disse, pastor, eu quero fazer um culto de ações de graça. Pastor, amém, o irmão foi curado do câncer, amém. Pastor, eu quero fazer um culto de ações de graças para agradecer a Deus por esse câncer. É assim, não, está errado, não é pela cura que nós vamos fazer isso, não, pastor, é para agradecer a Deus, é por esse câncer mesmo, porque irmãos, por meio desse câncer, outras pessoas se converteram a Cristo, por meio do câncer, claro, mediante a palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, que Deus usou esse câncer como propósito para salvar vidas. E esse irmão queria fazer um culto de ações de graça pelo um câncer. Ninguém faz isso, né, irmão? Quando a gente recebe uma notícia de um câncer, aí se desespera, chora, aquela coisa toda. Esse irmão fez um culto de ações de graça pelo câncer, porque foi por meio do câncer que seus filhos, sua parentela, mediante a pregação da palavra de Deus, e Deus protegendo por meio dessa doença, para trazer salvação para a sua parentela. Então Deus, assim como usou Jonas aqui, onde os lançaram no mar, Deus também faz isso conosco para nos proteger das adversidades que sempre nós vamos ter nas nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você está com câncer, vai cooperar. Não sei dizer em que circunstância, mas vai cooperar. Você sofreu um acidente, vai cooperar também. Você está desempregado, vai cooperar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Último princípio, o propósito de Deus na provação. Depois que Deus usa a provação como propósito para nos proteger diante das adversidades, Deus, a provação tem como propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. Capítulo de número 2, versículo de 1 a 10. Vamos ler rapidinho. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançando estou diante dos teus olhos, tornei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas me enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor, e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã abandonaram aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício, o que voltei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas. Então Jonas aqui, irmãos, nessa provação, Deus usou essa provação como propósito para trazer Jonas a buscar a presença de Deus. Jonas, no ventre daquele peixe, orou ao Senhor. Deus levou dentro daquele peixe para que ele reconhecesse, para que ele tivesse a possibilidade de reconhecer que estava fora da vontade de Deus e buscar a presença de Deus. Irmãos, trazendo para as nossas vidas, Deus muitas vezes Ele nos prova e tem como nos propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. Porque, irmãos, qual é o comum do ser humano, pecador, miserável, quando está passando por adversidade? O comum é fugir da presença de Deus. O comum não é buscar a Deus. Mas Deus aqui usou essa provação a Jonas para dizer para nós que nós precisamos ter como princípio, quando estivermos passando por provação, Deus tem como propósito de fazer a buscar a presença do Senhor, porque é Deus que vai nos ajudar, irmãos. O homem ele pode orar, mas é o Deus com o qual nós cantamos agora há pouco, o cântico, Deus do impossível, é que pode fazer algo por nós. Então, quando nós estivermos passando por provações, nós precisamos buscar a presença de Deus. A dificuldade é que o povo de Deus, muitas das vezes, não busca a presença de Deus. Deus disse: Jonas, eu vou te fazer tu voltar novamente à minha presença. Se vocês forem ler aqui o contexto, lá no final desse livro, Jonas voltou a fazer a vontade de Deus, porque ele voltou a buscar a presença de Deus. Então, quando nós estivermos passando por provações, o que nós devemos fazer, irmãos? É deixar de vir para a igreja? É isso que nós devemos fazer? Quando estivermos por provações, é deixarmos de ler a Bíblia, de orar? Não.
Deus usa a provação para dizer para nós, quando nós estivermos passando por provação, eu tenho como propósito na vida de vocês, para que vocês busquem mais a presença de Deus e não se afastem. Porque as pessoas, irmãos, que tomam uma decisão diante de Deus, e quando chega às dificuldades, as pessoas elas abandonam a Deus, porque essa é a natureza do homem. Mas quando as pessoas se voltar para Deus, buscar a presença de Deus, como Jonas fez essa oração, como Jonas se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito, Deus o honrou, porque Jonas voltou a buscar a presença de Deus. Então é exatamente isso que Deus faz conosco quando Ele nos prova e nos traz esse propósito de buscar a presença de Deus. Irmãos, para me fechar essa mensagem, eu gostaria de fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Eu gostaria de aplicar esses princípios para as nossas vidas, para nós entendermos que a provação, ela tem um propósito de Deus nas nossas vidas. Então, a primeira aplicação que eu gostaria de fazer, irmãos, vem por meio de pergunta. Qual é o grau de espiritualidade que você está diante de Deus? 100%, 50%, 10%? Por que eu estou fazendo essa aplicação? Porque eu quero dizer para você que, dependendo do grau que você estiver diante de Deus, eu não digo com certeza, não digo nem com certeza, eu digo com toda certeza que Deus ele vai trazer provações para que você possa acordar desse sono espiritual. Pode ter certeza que Deus ele vai fazer isso, porque não é assim que nós fazemos com nossos filhos, aqueles que estudam de manhã. Vamos lá, meninos, se levanta, está dormindo, se levanta para ir para a escola, para ir para o trabalho. Assim Deus irá fazer comigo, irá fazer com você, porque o propósito é que Deus venha nos despertar. E a palavra do Senhor diz, por intermédio de Jó, que os planos de Deus não podem ser frustrados. O plano de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus vai trazer a provação e você vai precisar acordar desse sono que está dormindo. A minha segunda aplicação para as nossas vidas, que Deus tem propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Irmãos, preste atenção nisso que eu vou dizer nesse momento. Deus ele vai trazer provação nas nossas vidas para nos corrigir a voltarmos à vontade de Deus. Por quê? Deus ele disciplina os seus filhos. Deus ele disciplina os seus filhos, e é por meio dessa disciplina, por meio dessa provação, que ele vai usar esse propósito para te trazer novamente à vontade de Deus. Então, se você não está lendo a Bíblia, se você não está orando, se você não está congregando, se você não está devolvendo o dízimo do Senhor, se você não está nos caminhos do Senhor, espere a correção de Deus. Espere a correção de Deus, que Deus ele vai usar os meios, como usou com Jonas. Nós somos igualmente a Jonas. Jonas não é melhor do que nós não somos melhores do que Jonas. Somos igualzinho a Jonas. Os mesmos pecados nós temos igual a Jonas. Claro, redimido pelo sangue de Jesus. Mas eu quero dizer para você que você espere que Deus ele vai trazer essa provação. Mas o momento é hoje de vir pelo o amor
ou senão Deus ele trará a provação para a tua vida. Terceira aplicação, irmãos, a provação tem como propósito nos proteger diante das adversidades. Agradeça a Deus. Tudo que acontece na sua vida, agradeça a Deus. Paulo vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, qual é o entendimento? Tudo que acontecer na sua vida, agradeça a Deus, porque pode ser uma provação de Deus, por meio desse propósito de te proteger das adversidades. Então, agradeça a Deus. Se você está desempregado, agradeça a Deus. Se você sofreu um acidente, agradeça a Deus. Se você tiver uma doença, uma enfermidade grave, agradeça a Deus, porque é propósito de Deus para nos proteger diante das adversidades. Quarta e última aplicação: a provação tem como propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. Deus vai trazer uma provação para que você busque a presença dEle. Irmãos, antigamente nós éramos, de uma forma aplicativa, aquele povo que orava de madrugada, aquele povo que fazia jejum, aquele povo que evangelizava, aquele povo que trabalhava na obra do Senhor. E essa provação, em vez de nos ajudar, tem nos afastado, mas Deus ele vai cumprir o seu propósito para nós buscarmos novamente a sua presença. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos estar na presença de Deus a todos os momentos e todas as horas. Por isso que é errado nós dizermos assim: Senhor, entrando na tua presença. Todo momento nós devemos estar na presença de Deus. Nós não devemos sair da presença de Deus. E tem crente que ora assim, né? Entrando na tua presença, nós já estamos na presença de Deus. E Deus ele usa a provação por meio do propósito para buscarmos a presença de Deus. Amém, irmãos? Entenderam a mensagem? Provação, propósito de Deus na provação, na dificuldade, nas circunstâncias. Vamos orar agradecendo a Deus. Aliás, eu vou fazer somente uma oração, que eu tenho aqui três pessoas para orar essa noite. Primeiro eu vou convidar o irmão, pode vir o irmão José Amaro, vem aqui na frente. Vou convidar também o Nilton com a sua esposa. Vou convidar a irmã Leucimar também, que hoje vai viajar, fazer uma viagem, vai visitar a sua neta, aonde que é? Santa Catarina, né? Vai viajar hoje de madrugada, só vai chegar amanhã de tarde lá, né? É uma longa viagem. Ok, irmãos? Pode vir, irmã Leucimar. Vamos ficar em pé, irmãos. Olha aí o Yuri. Irmãos, o irmão José Amaro, ele é o nosso vizinho, ele mora aqui nessa casa de esquina, tá bom? E tem sido nosso congregado. Essa semana eu fui visitá-lo, né? E ele vai congregar conosco, tá bom? Amém? Assim também o irmão Nilton com sua esposa, também vão congregar conosco. Novamente o Nilton já foi membro daqui. Aí um tempo desse andou por aqui, mas está retornando novamente. E a irmã Leucimar, que hoje vai viajar, vai retornar quando, irmã? Na outra segunda, vai viajar segunda e retornar na outra segunda. Tá bom? Então nós vamos orar a Deus, agradecendo pela vida desses irmãos, nos comprometendo, tá? Com relação ao irmão José Amaro, de visitar, de orar com ele. Assim da mesma forma também o Nilton com a irmã Isabel, que estão programando aí o seu casamento, querem casar, tá bom? E o Ícaro está com ciúme do primo dele aí. Estenda a sua mão para esses irmãos. Irmão, ela tira aqui esse púlpito, por favor, que eu gosto também de orar estendendo
A mão, estendimento de mão, é um simbolismo de bênção, né? É assim que a gente fala, benção mãe, benção pai. Então é o mesmo simbolismo que nós damos também para os nossos irmãos. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos agradecer ao Senhor pela Tua santa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as provações nas nossas vidas, Pai. Perdoe, Senhor, que muitas das vezes nós murmuramos quando estávamos passando por provações, por dificuldades, por adversidades. Mas reconhecemos, Senhor, que tudo tem um propósito nas nossas vidas, Senhor, que é de estarmos mais perto do Senhor, de buscarmos a Tua presença, de nos proteger diante das adversidades, de nos acordar, Senhor, de um sono espiritual que possamos estar passando, Senhor. Então pedimos graça, misericórdia e que o Senhor nos ajude. Pai, nesse momento eu quero Te agradecer pela vida do irmão José Amaro, esse servo, Senhor, que decidiu congregar conosco. Pai, diante do Senhor, diante da Tua igreja, nós nos comprometemos, Senhor, em orar por esse irmão todos os dias. Nós nos comprometemos, Senhor, de cuidar desse irmão, de visitar esse irmão, Pai, de suportar a carga desses irmãos e quando precisar, Senhor, se alegrar com esse irmão e chorar também com esse irmão, Pai. Porque nós entendemos que nós somos corpo do Senhor, somos uma igreja do Senhor, uma família do Senhor e que precisamos ajudar uns aos outros, Pai. Pai, eu também aqui Te apresento, Pai, irmã Leucimar, que nessa madrugada, Senhor, dessa segunda-feira, irá fazer uma viagem. Pai, a nossa oração é que o Senhor abençoe, Pai, a viagem da Tua serva. Abençoe, Senhor, os pilotos, dando a sabedoria, dando o entendimento, repreendendo, Senhor, todo tipo de acidente, para que ela possa fazer uma boa viagem, conexões onde ela irá parar em São Paulo, em Brasília, e na tarde de amanhã ela possa chegar bem ali naquele estado de Santa Catarina, e ali, Senhor, com a sua neta, a Juliana, ela possa desfrutar momentos de alegria, momento de graça, de misericórdia. Que o Senhor abençoe, Senhor, os dias que ela vai estar ali, proteja dos maus homens, guarda, Senhor, e livre de todo mal, Senhor. Que o Senhor abençoe e os livre e guarde de todo mal. Senhor, também Te apresento aqui o irmão Nilton, a irmã Isabel, seu filho Yuri. Pai, também que o Senhor nos ajude a orarmos todos os dias por essa família, a cuidar dessa família, a suportar essa família, a amar essa família, Senhor, porque, Senhor, nós precisamos um dos outros. Nossa oração também que o Senhor abençoe, Pai, o empreendimento do Teu servo, que está assim, Senhor, montando um salão. Que o Senhor abençoe ele também antes, Senhor, desse cumprimento. Que o Senhor abençoe ele como emprego, Pai, para que ele possa terminar o seu projeto desse salão. Abençoe também a irmã Isabel no seu trabalho. Abençoe essa criança, dando saúde, Senhor, para assim Te servir aqui nessa igreja. Que o Senhor possa usar esses irmãos com os dons para abençoar a Tua igreja e se colocando à disposição ao Teu trabalho. Assim também eu oro, Senhor, por cada família representada essa noite, por cada irmão. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, essa semana, que tudo que iremos fazer, o Teu nome seja glorificado, pois essa é a nossa oração, que nós oramos no nome de Jesus, e todos que concordam com essa oração, digam... Assim seja. Vou passar a palavra para o dirigente que vai fazer o término do culto dessa noite.
Bem, os irmãos já estão em pé, né? Antes de nós encerrarmos o culto dessa noite, vamos entoar mais um cântico. E após esse cântico nós estamos encerrados. O cântico tem como título Aclame ao Senhor.
pra mim. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Deus nos abençoe.